agradecer a presença de todas e todos aqui num lançamento muito maravilhoso, né? Agradecer aqui a presença do Conselho de Ex, do Piauí, o Mário, né, por nos proporcionar mais um lançamento. Teremos outro lançamento em São Paulo, agora, dia 16. Muito bem lançado. Então, vamos começar uma conversa sobre o livro. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu queria dar uma explicação do que eu acho, porque eu estou aqui, tá? Eu e o Mário trabalhamos juntos em Prisca Zeros. O Mário já tem Prisca Zeros, isso é impressionante. Nós trabalhamos juntos na Exam. Só que éramos só nós dois na redação da Exam. E a gente conversava muito, costumava conversar muito em outros temas recorrentes à imigração. Por quê? Eu sou filha e neta de imigrantes. E ele, neto de imigrante, né? E filho. Ai, filho de imigrante. Então a gente conversava muito sobre isso. Outro dia nós nos encontramos e ele me apresenta a essa delícia de livro. E a gente tem uma longa conversa e eu fiquei muito impressionada com que ele começou a me contar do livro. Aí eu comecei a ler, comecei a devorar. Ele me chamou para a gente vir aqui conversar um pouco, e aí eu aceitei com o maior prazer, porque o livro é realmente uma delícia. E eu acho assim, eu não sei se vocês já leram, se quem está aqui já leu o livro, mas eu estava falando para o Mário que esse livro é um livro que dá para ser lido por diversos ângulos. Ele é um livro de história, ele é um livro que conta a história da migração, pelo ponto de vista histórico, pelo ponto de vista da economia, pelo ponto de vista das curiosidades. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia que era Senador Vergueiro, descobri aí no livro. O Montenegro, que eu não sei se é o mesmo que dava nome à rua Montenegro, que está aí, um era bom, outro era mal, né? E um livro, assim, principalmente para mim, uma coisa que me fascinou pelo lado literário também, porque eu descobri autores que eu não tinha a menor ideia de que existiam, e são histórias belíssimas, né? Porque eles estão contando das experiências deles, e um deles ali, o Torga, né, que me comove muito, porque eu costumo dizer assim, que eu acho que todo filho de imigrante, ele tem uma saudade enroscada nele que não é dele, né? Vem da história dele. E aqui isso fica muito claro no livro do Mário. E, além disso, ele fez várias entrevistas com essas pessoas, né, ou com filhos, com parentes, ou com essas pessoas que vieram. Então, além de ser uma pesquisa muito completa, é um livro muito bonito, não é um livro acadêmico, é um livro acadêmico, mas que você não lê como sendo um livro acadêmico. É um livro que eu estava até falando para ele, gente, a gente está precisando tanto de roteiro, isso aqui já é um roteiro pronto, né? Tem 1000 histórias, bom. Mas é isso só para fazer essa apresentação rápida, porque ele que é a estrela aqui. E aí eu acho que eu não sei se seria interessante você contar um pouco para as pessoas, porque é tão profunda essa tua pesquisa. Por que você decidiu fazer essa pesquisa, né? E como que você faz isso? Bom, Consuelo, obrigado. Agora, saudando a todos aqui, a todas, obrigado. Eu queria contar que essa pesquisa começa desde a minha infância, mas eu só tomo consciência a partir já quando eu me torno pesquisador, e para mim é muito gratificante estar sendo publicado pela editora PRJ, porque é a casa onde eu me formei, não só jornalista, mas também pesquisador, tendo feito mestrado e doutorado em sociologia lá. Mas essa pesquisa começa quando eu me dou conta assim, de que imigrantes como minha mãe, minha avó, minha tia, meu avô, minha família materna, né, e tantos outros primos que a gente conviveu, tanta gente que veio para o Brasil encontrar um horizonte de possibilidades que eles não tinham no seu país de origem. Tantos passaram por tantas experiências tão ricas e que só eles podem contar. Mas, assim, por mais que eu tivesse essa curiosidade, né, que estava dada de longa data, foi chegando em 2 museus que eu parei e pensei assim, nossa, mas por que a gente conhece tão pouco a imigração portuguesa no Brasil, né?
se o fluxo português foi o maior dos fluxos migratórios. E aí foi o Museu da Imigração Portuguesa, perdão, Imigração Japonesa em São Paulo, e um museu da imigração japonesa lá em Yokohama, porque em 2014 eu fui participar, apresentar trabalho lá no Congresso Mundial de Sociologia, e aí em Yokohama eu estive nesse museu que tinha inclusive réplicas de como é que eram as quitandas de japoneses no interior de São Paulo. E assim, você vai na Liberdade, encontra um museu que reconstitui a história dos japoneses, vai em Yokohama ver a vida deles. E eu pensei, nossa, mas daria para fazer um museu da imigração portuguesa fácil. Mas eu não sou museólogo, como a gente escreve. Então foi assim, eu fui resolver ir atrás de imigrantes que pudessem contar. E a primeira entrevista acabou sendo com a minha avó na mesa da cozinha dela, assim. Mas aí depois eu fui e submeti a um edital do Centro Nacional de Cultura lá em Lisboa. Fui um dos 2 bolsistas selecionados em 2016 e desenvolvi esse projeto de entrevistar portugueses donos de padaria em 6 cidades no Brasil. Depois voltei a tentar um edital que era o da Fundação Biblioteca Nacional, que é aberto para pesquisadores, doutores, e aí eu concorri com esse projeto para captar como é que a imigração foi descrita na literatura, em obras de ficção e não ficção, de autores do século XIX e XX que tinham vindo de Portugal. Interessante você ter falado isso, que a gente conhece muito pouco da imigração portuguesa, né? Eu aprendi muito aqui no teu livro. Agora, você cita várias vezes, em alguns momentos aí, que até que haveria um certo preconceito, até porque a colônia não queria aceitar, né, em divulgar as coisas da metrópole, né? E a gente sente um pouco isso, a gente percebe isso no teu livro. E quando você conta as histórias, assim, a ideia de que se tem assim, o imigrante italiano, a gente tem essa ideia, o imigrante espanhol que sofreu, e que o imigrante italiano foi para o meio do campo, o japonês, não sei o quê. E o que você descreve aqui são momentos de profundo sofrimento dos portugueses. Não foi uma vida fácil para os portugueses, ainda que eles falassem a mesma língua, né? Então, eu queria que você contasse um pouco disso, porque você divide essas imigrações, esses períodos migratórios em 3 fases, né? As primeiras no século XIX, que inclusive era tão dramático para os portugueses, que até o governo português começou a chegar, peraí, estão explorando demais essas pessoas. Eles estão substituindo a mão de obra escrava, tratando o nosso povo aqui da mesma forma, né? Aí não podia. Os outros tudo bem, mas de qualquer forma, é muito curioso isso. Você podia falar um pouco dessa história, que para mim foi uma descoberta também. Essa fase que a gente chama de imigração em massa, né, mais ou menos de quando tem a abolição formal da escravatura, então do final dos anos 1880 até o final dos anos 1920, a gente tem um período muito longo, né, e acaba que tem esse dramaturgo chamado Francisco Gomes de Amorim, que ele escreveu uma peça chamada Ódio de Raça e outra chamada Escravatura Branca, que ele retratou bem o que ele tinha experimentado como imigrante no Pará. Ele tinha sido empregado por patrões portugueses lá em Belém, depois ele acaba fugindo para o interior do Pará, mas ele teve essa sensação de ter sido escravizado, porque ele tem lembranças de que quando ele estava em Portugal, ele teve um aliciamento ostensivo, assim como ele também, outros viram irmãos também sendo levados, assim, na mesma família, nem sempre era só um, às vezes eram mais, e eram levados porque eram induzidos a erro. Dizia-se que aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, que você chegando aqui no Brasil, você vai encontrar lá uma terra onde se trabalha pouco, se ganha bem, e ainda tem umas mulatinhas para sacudir uma ventarola, assim, para você
Então, assim, era o que se via no porto antes de embarcar. Século XIX, assim. Era essa imagem que se passava. Tem um outro romancista lá, que é o Ferreira de Castro, que ele fez um livro sensacional chamado Imigrantes, e ele comenta bem, assim, né, num prefácio que é autobiográfico, como é que se falava maravilhas do Brasil e você ia levado ao engano, né? Assim, você chegava e encontrava aqui um mercado de trabalho hostil. E você, né? Então, para a gente falar sobre esse período, né? Até os anos 30, que aí é quando restringe bastante, né? Vem Vargas e vem a lei dos 2/3, então o mercado de trabalho já estava acirrado e havia muita hostilidade, né? Essa situação que... Isso, Chitinha, é engraçado porque eles começam a restringir a imigração. Nessa segunda fase, a gente não quer a competição, quer dizer, é uma coisa que já vem aí, né? Você é bem-vindo até a gente conseguir ter população de mão de obra ativa. Exato. Mas assim, o que acontece é que nessas cidades onde os portugueses vinham e se instalavam na primeira metade do século XX, o que eles encontravam assim era muita competição por trabalho, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro havia uma expressão chamada Mata Galegos, que sabe por que falava galegos? Apesar de serem portugueses, era provocação dos brasileiros. Os cariocas chegavam aqui e diziam assim: galegos, sabendo que os caras não eram galegos, mas é porque a Galícia era uma região mais empobrecida da Espanha e naquelas décadas, e só os galegos, quando iam para Portugal, se submetiam a alguns trabalhos braçais mais duros. Então, trabalhos trabalhos domésticos assim mais pesados, que eles não aceitavam os portugueses trabalhar em Portugal, eles chamavam os galegos. E aí eles caíam na mão aqui para disputar vaga assim, seja de mestre padeiro, seja de chofer, seja de... e havia um favorecimento, e isso acontece muito com quem estuda migrações, percebe que muito dessa cadeia migratória existe um favorecimento, porque você veio fulano daquela minha aldeia lá do interior, lá. Então vamos chamar Beltrano, Cicrano, que são da família. E aí havia um favorecimento de patrões portugueses recrutando empregados portugueses. Então começava a ver, assim, final do século XIX, início do século XX, enfim, teve uma história de muita hostilidade, muito atrito, que acaba que se passa borracha como se o Brasil fosse um país aberto a imigrantes, né? Assim, o Cristo Redentor de braço aberto, não era assim. Tem uma história que eu achei fascinante, eu não tinha ideia que tinha acontecido. Também não pode ficar contando o livro todo, não. Mas tem uma história fascinante que ele conta, que eu não tinha a menor ideia que tinha acontecido. Em Recife, tinha uma fábrica, uma empresa, né, de portugueses, e ali alguém espalha, já estava um pouco dessa crise, né, que estavam tirando o emprego dos brasileiros, alguém espalha que aqui nessa fábrica só trabalha português e o brasileiro que é o burro. É alguma coisa assim, o brasileiro faz o papel do burro. E aí dá uma grande revolta e começa um quebra-quebra em Recife. Conta um pouco dessa história, porque eu achei muito fascinante. É uma revolta popular ali contra os portugueses, né? Como os imigrantes portugueses vinham de além-mar, né? Então, enquanto os cariocas chamavam os portugueses de galegos, os recifenses chamavam eles de marinheiros, porque vinham do outro lado, né? Vinham pelo mar. Então, era mata marinheiros, não era pouca coisa, né? Mata galegos aqui, mata marinheiros em Recife. E aí era assim, essa coisa de que isso vai acontecer até a Revolução Pernambucana, existe atrito vinculado porque os portugueses tinham conseguido juntar grana, assim, os brasileiros talvez mais perdulários, eles tinham conseguido formar crédito. Então esses conflitos envolvendo crédito e débito e dívida, né, assim, de brasileiro, começou a criar muita hostilidade. E, no caso do mercado de trabalho, essa revolta que teve foi um mata-marinheiros, mas
fora de época, né? Porque o grosso tinha sido mais no início do século XX. Mas vem nos anos já 30, acho até se bobear, anos 40, esse último, que como existe, acaba espalhando essa fake news de que a fábrica não contratava brasileiro. É uma fake news precoce, né? A fábrica não contrata brasileiro, vamos detonar com essa fábrica. Aí faz quebra-quebra, né? A fábrica depois se espalha por vários bairros de Recife e várias casas de comércio portugueses. E aí a fake news se espalha de um jeito, tem não só agredidos, mas mortos mesmo. Chega a haver enterros de alguns portugueses. Mas assim, é uma tristeza isso. E aí, os portugueses donos ainda morreram 2 brasileiros, e aí vai ter um enterro mais quebra-quebra, porque tinham matado os brasileiros. Não, e aí o que é triste, os portugueses se veem impelidos a ter que publicar nos jornais de Recife que nós temos uma lista de empregados com brasileiros. Porque a fake news se espalhou, eles já estavam detonando, a polícia não estava conseguindo dar conta. Então, assim, é uma situação que a gente tem essa idealização, né, da receptividade brasileira, mas, enfim, né, é triste. Agora, Mário, por que a lenda ou a verdade, não sei, do seu Manuel da padaria? Eles vieram mesmo para ser os padeiros? O que é isso? Então, o Manuel da padaria, eu lembro, não sei se você vai lembrar, quando eu era criança tinha ainda a lista telefônica e o anúncio da... ainda não era nem era Telerge, né? A telelistas, né? Aí, assim, tipo, eles tinham as páginas amarelas e aí eu fazia o orelhão. Olha só como era jocoso. O tratamento que o português recebia nos anos 80 na ficção, né? Na dramaturgia, era jocoso. Atendia um senhor bigodudo no orelhão, assim. Alô, é do Manuel da padaria? Aí eu anuncio assim, não faça como o senhor Manuel, assim, anuncie na telelista, porque você tem o telefone da padaria, não precisa do orelhão. Então, assim, tipo, o tratamento que o português recebia era isso. E a Ruth Escobar, quando deu entrevista para a época, no início dos anos 2000, ela falava assim, tipo, a maneira como os portugueses são retratados na ficção, né, na telenovela, nos filmes, é muito terrível, assim, né? Enfim. Eu queria só fazer uma observação aqui, que depois você pode até acrescentar no seu livro. Você está falando dos anos 80, mas recentemente não. Você deve ter tido uns 15 anos, né? Só que a gente nem sabe mais quanto tempo tem, mas é recente. E teve a privatização das teles e Portugal comprou uma das joias mais preciosas, que era a São Paulo Celular, Telesp Celular. E aí tem um episódio que um diretor me conta lá da Portugal Telecom, que eles foram para um jantar e os brasileiros estavam meio assim, né, porque os portugueses tinham comprado. Aí disse que o empresário brasileiro olhou para o português e falou assim: que bom que vocês compraram, quer dizer que agora nós vamos ter celular com fio. Você vê que a coisa continuou. A coisa continuou. Imagina numa classe tão escolarizada, né? Exato. Exato. É uma coisa que continuou o preconceito. E por que esse preconceito, você acha? Porque você não tem isso com os italianos, você não tem isso com os espanhóis, embora os espanhóis, eu sou galega, filha de galego, eles contavam que lá na Espanha eles falavam viajeros ao trem, galegos também, quer dizer, então eles sofriam muito na Espanha, né, internamente, mas aqui ninguém faz esse tipo de gozação. Agora, com o português se faz muito. Por que você acha isso? Como você falou dessa coisa dos galegos, eu lembrei, quando eu era criança e tinha muita piada de português, eu fiquei assim, porra, mas se a gente tem tanta piada de português aqui no Brasil, o que eles fazem lá em Portugal? Vai ser piada de brasileiro? Aí eu fui tentar descobrir, eu perguntei, e lá eles fazem piada dos alentejanos, que o pessoal, né, em Lisboa retrata quem era ao sul do Tejo, né? Que era Setúbal, sei lá, aquela cidade mais ao sul. E aí a região do Alentejo, né? Como se esses fossem
sem instrução, como e sem Não, raciocínio. e o louco E aqui aí- é porque são os portugueses. Né? Quer dizer, são filhos de portugueses que, em última Não. instância, vão fazer as brincadeiras, não é índio. Não, que e tá é impressionante, fazendo. assim, porque o que acontece? A gente tem aqui, o Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi a cidade com mais portugueses no mundo fora de Lisboa. A população de portugueses no Rio de Janeiro superava a população do Porto, por exemplo. Então, assim, a imigração foi muito em massa. Era tanto que a gente tem, assim, se for pegar, por exemplo, Souza Cruz, várias empresas vieram desses imigrantes, né? Mas eu sei que a gente tem essa tendência a querer reputar o diferente, né? E aí o português servia como, né? Era como uma luva, né? Que é a mão de quem queria açoitar alguém que não era simples, porque assim falava a mesma língua, mas falava com sotaque. Eu cheguei a entrevistar para o livro alguns imigrantes que tinham lembrança de que na infância eles eram alvo de chacota só porque o pai ou a mãe, ou em alguns casos os dois, tinham nascido em Portugal. Então, assim, sua mãe é bigoduda, seu pai é carroceiro, fica, né, assim, tipo, que era uma maneira de se diferenciar, assim. Essa questão de tentar não ver o outro como um semelhante, e aí o título do meu livro, eu acho que eu quis trazer uma provocação, porque é irmão de alemão com interrogação, sim. Porque a gente é irmão ou não é? Assim, no discurso da diplomacia, são países irmãos. Né? Existem laços de amizade, existe um tratado que é Tratado do Laço de Amizade. Tem, assim, desde o século XIX, vários autores falavam sobre os irmãos do Brasil. O Eduardo Lourenço, que é um filósofo, referência lá em Portugal. Várias pessoas falavam sobre somos irmãos, mas nem tanto, né? Porque teve gente que eu convivi nesse meio acadêmico assim lá de Portugal que é uma falácia dizer países irmãos. As pessoas têm essa percepção, porque assim, como é que é irmão se a gente detrata desse jeito aqui, né? A gente não faz piadinha com um irmão assim, né? Desse jeito, né? E aí é muito estigmatizante, né? E aí, assim, a grande ironia talvez seja que o que a gente fez com os portugueses no início do século XX, os portugueses estão fazendo com alguns brasileiros no início do século XXI lá. Assim, não sei se é karma, mas é alguma coisa de que realmente você tenta se fazer superior fazendo com que o outro seja inferior. E é estranho porque eles não fazem isso com os outros imigrantes. Eles fazem isso com os portugueses. Eu não sei se tem algum ressentimento, né, de ter sido colônia. No século XIX havia essa percepção de que, por conta da independência brasileira ter sido firmada por um português, havia uma certa crise de identidade. E aí, isso é uma teoria até de um historiador lá da USP que tem um livro muito bacana, uns 15, 10 anos atrás, pelo menos. Mas ele chama Irmãos de Sangue, para ficar a dica de leitura, pela EDUSP. Mas esse historiador, ele chegou à constatação de que havia um universo muito curioso com a relação entre brasileiros e portugueses. Porque, de um lado, o governo, o Estado brasileiro, criava condições de favorecimento para a mão de obra portuguesa, mas, ao mesmo tempo, se o Estado entregava a mão e queria dar um abraço, a sociedade não. A sociedade queria dar um safanão porque não queria ter essa vaga de trabalho ocupada por alguém que vinha de fora, assim. Mas, assim, eu fico muito grato de esse livro estar saindo agora, assim, quando a gente está num contexto em que a imigração volta a ser um tema tão relevante no hemisfério norte. Mas, assim, o que vai acontecer agora com os venezuelanos que estão saindo
lá desse regime do Maduro, sabe? A gente não sabe. Na década de 2010, a gente teve uma onda gigante de haitianos no início da década por conta do terremoto, e teve uma onda gigante de venezuelanos. Muitos iam mais, claro, para a Colômbia e outros países de língua espanhola, mas os que vieram para o Brasil também, como é que a gente está acolhendo, né? Eu acho que ao escrever sobre a imigração, que historicamente é o maior fluxo migratório no Brasil, eu consigo fazer uma proposta de a gente pensar o que a gente quer fazer com outros fluxos migratórios que agora, hoje em dia, superaram os de português, assim, não é de hoje, porque os portugueses de uns 50 anos para cá perceberam que era mais fácil ir para a França ou ir para a Suíça do que para o Brasil, assim. Enfim. Mário, mas você não respondeu a minha pergunta. Por que o português da padaria? Quer dizer, eles instalaram padarias então, aqui, o que é? O que acontece é que, assim, os portugueses, eles... essa onda, assim, que a gente conhece mais de perto, né, dos anos 50, anos 60, quando voltou o fluxo, né, porque anos 30 a lei dos 2 terços restringe, anos 50 vem o Tratado de Laços de Amizade e tal, e aí eles voltam a vir num volume maior. E aí os portugueses, eles encontravam aqui no Brasil um diferencial de mercado de trabalho que era, eles falavam a mesma língua da clientela, diferente dos japoneses, diferente dos espanhóis, diferente dos alemães. E então eles tinham um diferencial empregatício, eles eram alfabetizados na mesma língua, e ao mesmo tempo eles eram, para usar aquela expressão, um certo corpo dócil, né? Porque como eles viviam em condições muito miseráveis, eles se dispunham a trabalhar numa padaria que naqueles tempos começava o preparo do pão no meio da madrugada, acordavam muito cedo porque as entregas eram feitas no lombo de cavalo. Então, assim, eles chegavam e faziam trabalhavam, muitas vezes eles dormiam no local de trabalho, lá no fundo do estoque, perto das sacas de farinha. Eles, ao mesmo tempo em que falavam a mesma língua e se condicionavam a situação de trabalho, condições bem degradantes, eles criavam esse ambiente que favorecia, infelizmente, esse tratamento desrespeitoso, né? Porque ele é um igual, mas né? Mas aí eles viram, eles começam a comprar essas padarias, o que é? Esses que eu entrevistei, o que acontece? Eles nunca tinham, anos 50, 60, você tinha que vir com as chamadas cartas de chamada. Você era tipo um pré-contrato de trabalho. Porque Portugal, como era ditadura, só liberava se você comprovasse que tinha um vínculo, uma oportunidade aqui garantida. Então, meu avô foi um que ele driblou o alistamento compulsório do exército salazarista, ele já com 2 filhas, ele já, então, chefe de família, com uma fabriqueta de licores no interior lá da região dos arredores de Aveiro. Ele simplesmente ia ser alistado para ir trabalhar numa base militar que estavam construindo nos Açores. E ele tinha contato, contato é tudo nessa vida. Ele tinha um conhecido aqui, né, menos no edital da editora KMJ, porque aí não precisa da editora. A editora KMJ não precisa contato. Mas, voltando, aí ele tinha... como era o mesmo, mãe, o nome do imigrante que era amigo do vovô? Primeiro que chamou foi Eleutério. O Eleutério, o senhor Eleutério tinha e mandou a carta de chamada: olha, esse português vai vir e vai ter... Então ele não precisou ir para Açores ajudar a construir a base naval lá para, enfim, para o imperialismo português, também meio anacrônico, né? Anos 50. Mas enfim, e aí eu sei que assim como ele, muitos vieram. Eu entrevistei vários em Niterói, em São Paulo, Curitiba, Belém.
eles vinham com essa carta de chamada para que eles pudessem sair do território português naqueles anos de chumbo. E aí eles, muitas vezes eles vinham só desacompanhados. Quando eu era chefe de família, foi o que aconteceu com a minha família. A minha avó veio com as filhas depois. Eles criavam as condições de trabalho. Ele deixou a vida de patrão que ele tinha lá, dono dessa fabriquinha, para ser faz tudo no balcão da padaria, até que ele conseguiu fazer a padaria dele. Juntava, trabalhavam demais, né? Assim, tipo, e esses todos que eu entrevistei, assim, eles se entregavam de coração, assim, né? Porque eles sabiam que da onde eles vinham a condição era tão adversa que talvez alguns trabalhadores aqui não dessem valor a algumas coisas que eles encontravam, esses que vinham de fora encontravam aqui. Então, vários senhores que eu entrevistei aqui, assim, contaram histórias, alguns até com certo ressentimento de Portugal. Não é um ressentimento do tratamento que eles receberam aqui, é um ressentimento, assim, do tipo, deixavam a gente passar fome no campo, sabe? Eu ouvi isso de mais de um. Eu ouvi coisas absurdas, né? Eu ouvi desde a chacota na infância, porque a criança chegava e não falava com um português com outro som, mas também ouvi isso, assim, tipo, antes da gente começar aqui, você comentou do português que estranhou eu estar entrevistando português na padaria. Isso eu ia te perguntar. Pois assim, tipo, por que você está entrevistando português na padaria? Nós não somos só portugueses da padaria. Assim, tipo, mas assim, mas o meu avô era português da padaria. É um português da padaria, é um português como outros portugueses, assim. É só um recorte, galera. Assim, mas é porque, assim, eu acho que eles estão tão familiarizados com esse contexto de estigmatização. Esse contexto de estigmatização era familiar a eles. Então, achar que aí eu chegava com o meu papel impresso, assim, da bolsa lá de Portugal, mas é apoiado pelo Centro Nacional de Cultura. Não sei o que. Eu levei vários tocos, assim. Tinha uns donos de padaria lá em Niterói, lá no centro, assim, tipo, o que queres fazer? Não sei o que. Eu falei, não, eu quero só ouvir a sua história, saber como é que foi o senhor. Eu não sei se é uma desconfiança, assim, por que quer saber a minha história? Mas eu quero saber. Você conta se quiser. Mas assim, tipo, eu levei outro toco lá de uma história sensacional lá em Belém. Uma senhora que tinha vindo, também, hoje em dia já sexagenária, e ela tinha vindo prometida para um casamento que ia ser casada aqui em Belém, mas ela chegou aqui e não deu match. Não deu match. E aí ela... Podia recusar? Não, mas aí ela acabou se engraçando com o outro, e aí ela montou a padaria. Olha que sensacional essa história, mas ela não quis me contar. A gente respeita, mas aí agora eu posso contar assim, sem dar nomes. Mas é um bairro bem nobre de Belém. Olha, tem muita história esse livro, muita história boa. Agora, porque essa questão da padaria é importante, porque tem até um pão aqui na capa do teu livro, né? Então é importante, e como é importante essa história do pão. Eu não sei quanto tempo a gente tem para falar, mas eu queria fazer uma pergunta também sobre essa terceira onda, que é do seu avô, que não é mais o português que está fugindo, não é só mais o português que está fugindo da pobreza, mas está fugindo da ditadura, né? Isso também foi muito impactante para eles e também de não poder voltar, né? Foi um exílio mesmo, né? Eu entrevistei um imigrante, por exemplo, que veio nessa onda, que ele falava que o sonho dele era ser militar e trabalhar lá naquelas posições portuguesas lá na Ásia, né? Ali perto da Índia, Goa, Adão, e um parente que tinha vindo numa geração anterior, né? Falou, não, vem pro Brasil, que história é essa de você querer ser militar e ir lá para aquelas possessões, daqui a pouco eles vão ficar independentes, ou para a África também, né? E aí
eles vinham para realmente driblar esses conflitos, né? Esse alistamento era compulsório. O meu avô, quando foi, né, teve esse risco de ser alistado, ele já tinha seus 30, né, mãe? É assim, tipo, não era jovenzinho de 18, não. Eles estavam, assim, tipo, até 35 embarca, né? Então, assim, era realmente uma coisa que você precisa resgatar algumas histórias como essas, assim. Porque... E esses senhores, assim... eu tô aqui na presença de uma filha de um dos panificadores que eu entrevistei, assim... os nossos parentes vieram, assim, em condições adversas que eles tinham lá. Eles conseguiram formar família, vários tinham um orgulho de... Eles tinham, em alguns casos, boa parte deles, baixa escolaridade, mas eles viam seus filhos se formarem na faculdade, porque eles trabalharam muito. Eles acordavam muito cedo, eles iam dormir tarde, eles tocavam, assim, tipo... Tocar empregado, quem trabalha em varejo sabe que não é fácil, né? Assim, tipo, não é uma vida tranquila. Gestão de pessoas é difícil, né? A minha gestão era da pontapé também, né? A gente vê. É uma coisa que, assim, é muito gratificante poder reconstituir, e agora está completando 200 anos da imigração, né? Assim, tipo, está completando 150 anos da imigração italiana e a portuguesa. Eu brinco que vai completar agora ano que vem, porque antes do grito de Dom Pedro I, Dom Pedro IV lá, eles aqui eram todo mundo faria o mesmo saco, mas aí quando vem o grito, passam-se 3 anos até Brasil e Portugal reatarem relações e Portugal reconhecer a independência do Brasil. Então só em 1825 começa a vir portugueses como imigrantes para cá. Isso, né? Olha, eu queria... Bom, tem uma história que eu acho fabulosa também, que é da Ruth Escobar, que é uma feminista. Não sei se você pode dar esses spoilers todos, né, Mari? Acho que aqui todo mundo comprou o livro. Que é incrível, porque ela é de uma feminista e participa dos movimentos aqui, e que você descobre... Aí que o Mário conta aí no livro, mas eu acho que você falou que ela tem uma biografia dela também, mas eu só soube disso pelo teu livro, que tem umas histórias assim de completa submissão. Eu acho que você podia até contar. É interessante. Aí eu pego o caso da Ruth Escobar para falar de uma faceta que, talvez pelo fato de eu ter entrevistado donos de padaria, eu acabei conhecendo muito da imigração feita pelos homens. Mas as mulheres que estavam do lado desses homens no balcão, que estavam... eu consegui captar, talvez, pelo projeto lá da Biblioteca Nacional, com esses livros de imigrantes provisórios e permanentes. A Ruth tem uma autobiografia chamada Maria Ruth, em que ela conta... Ela vem com, acho que 15 anos para São Paulo, ela é dos arredores do Porto, e ela chega no início dos anos 50... criada num contexto de mulheres muito subalternizadas. E aí ela acaba subalternizada, que era mais muito ativa, e ela era atriz desde os bancos escolares. Ela conta umas passagens muito interessantes, mas ela chega no Brasil e ela quer fazer a vida aqui, e ela vem com a mãe. Ela é filha de um adultério, assim. Ela não conhece o pai dela. Ela vem só com a mãe. Ela vem só com a mãe e ela começa a vida dela num quartinho sem banheiro de uma casa lá da periferia de São Paulo. E a Ruth, ela sempre muito ativa, começa, ainda antes da maioridade, ela começa a querer vender anúncios para formar uma revista. Ela cria a revista dela, a La Riba, da comunidade portuguesa, porque ela percebe que existe um nicho. Assim, tipo, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso, assim, tipo, ela resolve fazer essa revista anunciando, assim, com os patrões, os empresários que vinham de Portugal, tinham um saudosismo. Então, vamos contar notícias da terrinha aqui em São Paulo, e vamos depois contar notícias de São Paulo lá pra terrinha. Mas enfim, e aí ela é uma atriz. Ela veste o personagem de uma vendedora de anúncios. Então ela vai, promete mundos e fundos da revista. Ela consegue ir para a Ásia, né? Lembra que ela faz uma viagem
por Vietnã, Camboja, vários países, Laos, não sei o quê. E assim, tipo, nos anos 60, gente, quando ela tinha, assim, tipo, ela jovenzinha, ela dribla a legislação, porque ela não permitia dela ser dona da revista, então ela bota um laranja para ser o dono da revista, porque ela tinha 17 anos. E aí, assim, tipo, ela é tão subalternizada que ela acaba sendo pressionada pela mãe a fazer um aborto, ela sem, assim, tipo, meio que entra, é horrível, ela entra assim de refém, ela era tão assim, tipo, ela quando ela chega também na Ásia, ela vê assim, nossa, mas tem alguns países que as mulheres andam atrás dos homens, isso não é tão estranho, porque em Portugal, né, assim, não pode não andar atrás, mas elas, assim, tipo, elas também estão em segundo plano. Então, assim, ela acaba que essa feminista, assim, a Ruth Escobar dá um filme, né? Porque a Ruth Escobar, a vida dela, ela chegou a vestir cinto de castidade, assim, que o primeiro marido impunha, que ela, assim, teve problemas. Achava assim, e assim, tipo, a Cacilda Beck que dá uma chacoalhada nela. E ela descobre o feminismo em Portugal, quando ela vai fazer uma temporada lá de... isso é a grande ironia, porque estava saindo nos anos 70 um livro chamado Novas Cartas Portuguesas, que eram 3 Marias, que eles chamam lá em Portugal, 3 autoras com o nome Maria, e aí que elas fazem esse livro que depois também a Norma Bengel, leitura do livro, e naquele ambiente lá em Lisboa, sacode a Ruth e ela volta, vê a dor da Cecília Herzog, e ela se compadece e ela acaba falando assim, não, a gente tem que se unir, enfim, vira a primeira dirigente lá do Conselho de Direitos das Mulheres. Agora tem uma coisa que assim, eu já falei, né, no começo, tinha falado que esse livro ele pode ser lido de diversas maneiras, né, pelo lado histórico, econômico e pelo lado da literatura. Bom, tem alguns trechos aqui que eu acho que são emocionantes. E como a gente vê nesses filmes ingleses e americanos, o povo lá lê trechos de livro, o autor, né? Então eu queria propor a você de você ler esse trecho que eu achei magnífico aqui. Então, perfeito. E fala um pouco desse autor. O Miguel Torga é um português que... o Miguel Torga, ele veio trabalhar numa fazenda do tio, em Minas, nos anos 1920, se não me engano. 1920 a 1925. Ele chamava, aliás, Adolfo, só que ele cria esse pseudônimo, Miguel Torga. E ele volta para Portugal, se torna médico lá em Portugal, se torna um escritor de contos, romances muito reputado, e ele volta aqui no Brasil já 30 anos depois de ter vindo como imigrante, e ele começa a fazer conferências no Relatório de Leitura, lá em São Paulo e tal. E numa dessas conferências, ele diz o seguinte: na meninice, uma ancestralidade aflita, diante de formas, costumes e comportamentos inusitados. Na idade madura, a saudade incurável dessa vida rica de peripécias, larga, quente, generosa, sem regras nem medidas. Então, uma pobre e tenra criatura, modelada por hábitos estratificados, rituais, abruptamente arrancada do ninho e posta em face de outras paisagens, de outros costumes, de outras noções. Agora, esse mesmo ser humano que aumentou o seu pecúlio de experiências, que alargou os seus horizontes espirituais a lutar dentro da antiga pele onde já não cabe. Impressionante, é incrível. Ele fala muito da imigração como alma dividida. Exato. Porque assim, a imigração assim, tipo, a gente sai do país, mas o país não sai da gente. Mas ao mesmo tempo, a gente não é mais nem português e a gente também não é brasileiro. Ele fala muito assim, quando a gente está aqui, a gente tem saudade das constelações que a gente via lá do Hemisfério Norte. Quando a gente está lá, a gente sente saudade do Cruzeiro do Sul. Então, assim, é o tipo de coisa que é de um lirismo, né? Porque o que o Miguel Torga viveu exprime muito o que muitos dos nossos antepassados, muitos viveram, assim. A gente
muda de cenário, mas o cenário faz mudar a gente, né? E aí a gente não é mais nem o antes, nem o agora, a gente está num flow aí. E isso é fascinante, porque como esse trecho aqui, tem vários outros autores que eu não tinha ideia de que existiam e que ele revela aqui no livro dele, que é maravilhoso. E, além disso, não sei, você fala a hora que tem que acabar, hein, gente? Tem uma outra coisa também que eu vou pedir para você. Eu tirei daqui, Mário. Tem uma coisa que eu também achei fascinante no livro, são as cartas. Porque ele consegue resgatar algumas cartas das famílias, né? E tem algumas coisas tão delicadas, são pessoas muito simples e de uma delicadeza, por exemplo, aquela da preocupação que a mãe fosse cair, fosse tomar um tombo no navio. Então ele escreve, né? Eu tinha marcado aqui, mas agora, será que pena? Porque é muito lindo. Talvez mais nos anos. Não, é aqui, nas tuas cartas, nas cartas. Tá aqui. Isso. Isso aqui é nada a ver com liberdade. Não vou achar. Não, eu sei que essas cartas de chamada é um material impressionante. É muito rico isso, porque as preocupações, né? Assim, eles tinham que dar conta de pequenas coisas. Tem dinheiro, quanto você vai precisar? Né? Essa área aqui, mais ou menos, vende. Traga limão e açúcar, né? Pra não enjoar, assim, sabe? Tipo... Querida mãe, né? Assim, meu querido pai. Tá aqui, Mário. Peraí, cadê essa carta, gente? Essa aqui, ó. Você quer ler dessa vez? Não, pode ler você ouviu coisa. É o José Almeida escrevendo. São Paulo, 3 de junho de 1913. Irmão e compadre, e quanto à viagem, peço-te que tenhas todo o cuidado, principalmente no vapor, principalmente com a mãe, que não dê algum tombo nas escadas do vapor só depois de estares dentro. Examina bem o cuidado que deves ter cuidado ao penchar da lancha para o vapor. Previno-te, se trouxeres alguma arma, seja ela como for, ao entrar para o vapor, entrega para a mãe pimenta no seio. Vende prevenido com limões e açúcar para poderes beber melhor a água. Deves prevenir-te com coragem para a tua partida, não precisa ter medo. José Almeida. A mãe que traga 3 jogos de agulhas, 2 de meia e 1 de renda e uma meia dúzia de maços de ganchos. Isso é maravilhoso, né? É tão simples, né? E é tão verdadeiro, né? E ao mesmo tempo é quase poético. Sempre 10 anos atrás. Imagina. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu também quero fazer uma pergunta. Mário, eu andei também pesquisando sobre a imigração para um romance. E, assim, nos anos em volta da Primeira Guerra, né, Portugal estava lutando na guerra. O movimento dos comendadores aqui no Rio de Janeiro é impressionante. Assim, a presença, o poder econômico. E se você for ler o livro, tem um capítulo de uma missa na Candelária, quer dizer, embora ficcionado, é um fato real, né? Está nos jornais de época. Então, assim, eu acho que tem o outro lado também da presença portuguesa, que é esse poder econômico, esse poder social, essa presença social. Inclusive, quando vem o Conde D, lá, depois da República, né? A República era novíssima naquela época. Quando veio o Conde D, a Princesa Isabel já tinha morrido, a recepção que a colônia portuguesa dá ao Conde D é assim, enorme, como se ele fosse, sei lá, o imperador. Né? Então, assim, eu acho que tem o simbolismo dessa presença também, e talvez explique um pouco do preconceito, porque, mal ou bem, né, tinha também uma camada que prosperou, que tinha poder econômico, que tinha poder social,
E eu acho que isso também causava algum desconforto, digamos assim, né? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? E estar sempre num outro território tem esses problemas, né? Que a gente agora vê os brasileiros lá na Europa, e não é só isso, né? Os deslocados no mundo, né? Sírios e, né? Os que estão aí sem pátria pelo mundo. Então, eu acho que, assim, quando a gente for olhar os portugueses, né, no Rio de Janeiro, e numa determinada época, a gente tem que olhar também esse conjunto, que às vezes o preconceito vai também por uma inveja, ou sei lá o que, sentimento diante do poder também que a comunidade tinha na época. Não, sem dúvida. Quer responder ou quer? Eu concordo, eu acho que, inclusive, a tua pergunta me dá a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu captei também com essa pesquisa, é como é que a literatura, mesmo a de ficção, nos permite compreender significados que só mesmo estão além do nosso alcance, assim, mais terreno, assim, como fonte de conhecimento, né? Quem escreve ficção também faz pesquisa, né? O Ferreira de Castro, que é um autor dessa época, assim, do início do século XX, ele retrata muito bem nesse romance Emigrantes. É lindo esse livro, lindo. Não é editado no Brasil. É uma vergonha, assim. É um livro que o Jorge Amado, quando prefaciou o outro livro dele, A Selva, falou que o Ferreira de Castro merecia até o Nobel, assim, ele concorreu de literatura, ele teria sido se não fosse o Saramago, teria sido o Ferreira de Castro antes. Mas, assim, eu sei que o Ferreira de Castro, ele retrata essa imigração, essa situação de hostilidade que havia e de maus tratos, né? Porque o que acontecia é isso, maus tratos. O outro, o Gomes de Amorim, com a literatura dele, nas peças, no romance que ele escreveu também, mostrava maus tratos. Existia essa expressão ódio de raça. Ódio de raça não era a cor da pele, era brasileiro contra português. Assim, era racismo. No século XIX, assim, porque a pessoa vinha de um país de outra origem, né? De outro país. Mas existia também com quem voltava aí. Ah, pois é. Então, tem um ressentimento. É muito interessante isso, legal, Odilon. Vocês sabem que lá em Portugal, no século XIX, assim, havia, e até no início do XX, se falava dos brasileiros. Os brasileiros de torna-viagem. Só que os brasileiros de torna-viagem não são os brasileiros, eles são os portugueses que moraram no Brasil, enriqueceram e voltaram para lá, construindo casarões e, assim, tipo, despertava a inveja, assim, tipo, mas aí não era a inveja do brasileiro contra o português, aí era do português contra o português que tinha se dado bem no Brasil. Eles chamavam de brasileiro, assim, tipo, os cariocas não chamavam os portugueses de galegos e os recifenses de marinheiros, então os portugueses chamavam assim, os compatriotas de brasileiros só para detonar porque eles tinham vindo pro Brasil. E assim, eram bem, assim. É um jogo, assim, que não tá dando, né? Vai dar ruim, né? Em algum momento. Mas, assim, o fato aí voltando à pergunta, é que sim, havia essa hostilidade que eu acho que tinha um quê de ressentimento pela forma como se enalteciam essas figuras desde o tempo do Império, assim. E que calhava de ser português porque a nossa trajetória histórica fez com que fosse, né? Enfim, mas que raios o fulano, o Ferreira de Castro, quando estava lá no Pará, tinha a pagar o pato do ressentimento do século XIX. É triste isso. Então, não é também uma pergunta, mas quando você coloca a ditadura de Salazar, você foge dessa ditadura que de muitas formas era imposto ao povo de Portugal, principalmente aos homens, né? Ou você vai ser militar, ou você vai para a pesca do bacalhau, né? E isso é
fugir da pesca do bacalhau, que é 10 anos na pesca do bacalhau, ou você vai para as guerras, né, das colônias e por aí vai. E vir para o Brasil é uma das situações de você virar apátrida, de você sair dessa condição. Mas você também chega aqui no processo de ditadura. Você tem ditadura Vargas e depois, posteriormente, uma ditadura civil-militar. Durante esse processo de pesquisa, as pessoas falaram sobre essa constituição, tanto da ditadura de Salazar quanto aqui. Houve esse processo político, uma percepção desse processo político de imposição desse corpo dócil. Pois é. Assim, na pesquisa eu faço um paralelo entre a imigração e a panificação, não só porque era uma metáfora bem prática, né, porque eu tinha entrevistado dono de padaria, mas é porque, de fato, não é tão gratuita assim. Eu vou chegar na resposta, mas fazendo esse seguinte caminho. A imigração tem alguns ingredientes que são sempre presentes, assim como o pão. O pão tem sempre farinha, tem sempre água, tem sempre fermento, pode ter sal, pode ter outros temperos. Mas a imigração tem sempre forças econômicas, direitos, que é o lado do status político, e tem também essa da sociabilidade, né? Essas redes sociais, redes migratórias. Então, o meu livro, eu mostro que sempre tem essas condicionantes, mas cada um vive do seu jeito. E aí, por isso, eu faço o paralelo do sal com as lágrimas, assim, porque podem ser de emoção para o bem, pode ser de emoção para o mal, quando eles vivem a experiência da imigração. Então, o que acontecia nas ditaduras? Aí, lembra que eu falei que a imigração tem sempre esses ingredientes, e um deles é direitos, né? Que, no meu caso, é como se fosse o fermento do pão. Você pode, se você bota mais ou bota menos. Então, as ditaduras, num dado momento, diminuía o fluxo migratório, porque precisava manter em Portugal por interesses de manter a ordem e a economia girando. Mas podia também, em outro momento, ter sido favorável as remessas que saíam do Porto. Porque, assim, se fazia muito mais renda aqui do que nas condições do contexto português. Então, ter imigrantes, num dado momento aqui, mandando, durante décadas, dinheiro para alimentar as aldeias lá em Portugal, empobrecidas, era de interesse também dos regimes, assim. O que acontece na ditadura nos anos 60 é que aquela carta de chamada que eu falei, que beneficiou tantos imigrantes, de um momento para o outro não podia mais ser de qualquer um, não podia ser mais do seu Eleutério, tinha que ser, se fosse o pai do imigrante, assim, não podia, ou o irmão, no máximo. Então a ditadura, pode vir, mas não é qualquer carta de chamada. Assim. Manda um roceiro pra cá. Tem que ter um QI. Tem que ter um QI do filho, do pai, ou do irmão, né? Enfim, mas a ditadura acaba atuando mais nesse momento em termos de condições de favorecer ou desfavorecer o fluxo. Então, com a ditadura do Vargas, vem a lei dos 2 terços, que restringe 2 terços dos empregados de qualquer empresa no Brasil tinham que ser de nacionais brasileiros. Então, tome lá os empresários recifenses a ter que mostrar que tinham 2 terços de brasileiros. Porque senão é fake news, gente. Tá? É triste. Mas a gente tem que ter um humor, né? Perguntar? Você fala muito desse fla-flu entre o alemão, né, português e brasileiro, do cidadão de Lisboa versus a Lentejana. E dessa questão da língua portuguesa, da unificação portuguesa, isso é uma coisa mais recente, né? Uhum. Você percebeu Não, então... o preconceito do cidadão? O que tem ocorrido lá em Portugal atualmente é que, por conta desses influenciadores digitais, muitas crianças, né, na escola, de ouvirem influenciadores brasileiros, começam a reproduzir uma sonoridade que não é própria deles, né? Então isso está virando um calo, né, no pé do português, assim.
Mas essa coisa do uso da língua, né, de você suar com sotaque, né, assim o assado, né, eu acho que e eu preciso fazer um registro aqui que a tua pergunta me permite, Cléber. Assim, esse livro aqui é dedicado à memória dos meus avós maternos, assim. E é bem bonito, aliás, a história deles, é bem linda. E aí, a minha avó, até o final da vida, ela conservou aquele sotaque de origem, assim, nunca falando como... Ela viveu muito mais décadas no Brasil do que em Portugal, e ela nunca falou... Vai chamar sua tia pra almoçar, é tia, tia. Então, assim, tipo, é uma coisa assim, eu acho que a gente tem que ver que a gente pode soar diferente, a gente pode escrever o acordo. Sabe aquilo que a gente conversou sobre a imigração entre os estados? Parece que está tudo ok, né? O problema é na vida real, nas ruas e nas avenidas, nas contratações. O que acontece faz-se um acordo de unificação da língua portuguesa. Mas aí os primeiros a não seguirem o acordo são o mercado editorial português. Então, assim, é uma coisa assim, tipo, uma coisa é o que você assina entre os diplomatas, outra coisa é o que você vive na prática. Só queria, então, fazer um último comentário. Como vocês viram aqui por essa conversa, eu acho que vocês vão concordar que isso é um roteiro pronto, né? Porque tem muitas histórias aqui, exato. Obrigado a todos aí. E desculpa se eu me alonguei. Agradecer a presença da Caxemira, a presença de vocês. E aí nós temos um momento autógrafo aqui, um pouco mais à frente. Tá? Obrigada, boa noite. Thank you.